Tá bom. As crianças brigando para orar é uma coisa boa, né? Muito bom. Meus irmãos, hoje nós vamos retomar uma série que nós fizemos uma pausa no último ano. Muito obrigado. E essa série é a série que nós intitulamos como Contrafluxo, lembram-se? E nós estamos estudando o... Aleluia, é o Sermão do Monte, é isso. Então, no ano passado, nós ficamos ali uma média de 3 meses, se eu não me engano, já nos primeiros detalhes do Sermão do Monte. E nós estamos caminhando sem pressa nenhuma, porque nós queremos reconhecer aquilo que Deus tem a tratar com a gente através desse sermão. Então, não precisamos de pressa, não temos meta para acabar, simplesmente queremos ouvir a voz de Deus. E nós caminhamos bem o ano passado, e o último sermão dessa série, nós ouvimos o que Jesus disse a respeito da oração pública. Como é que a turma daquela época, os religiosos da época, faziam as suas orações. E hoje nós vamos retomar, a partir do modelo de oração que Jesus deixou para nós. A oração dos discípulos de Jesus. Você é um deles? Eu insisto com você, mude a nomenclatura. Ao invés de dizer que você é crente, ao invés de você dizer que vai à igreja, mude a nomenclatura, comece a dizer, eu sou discípulo de Jesus. Porque de fato é o que nós somos. E então, assim estamos aprendendo que sendo discípulos, inevitavelmente, nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos nesse contrafluxo direto da nossa vida. E nós somos, de certa forma, fortalecidos, cheios por Deus, através da sua palavra, para insistirmos em sermos diferentes, amém? E não há época melhor do ano do que essa época de carnaval, essa época de desfiles, de bloquinhos. Vocês vão para o bloquinho, não? Não, né? Tinha um amigo meu que dizia, eu vivo no bloquinho, meu apartamento é tão pequeno que parece um bloquinho, né? Então lá ele ficava. Sendo assim, nós vamos retomar, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, em Mateus no capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, nós vamos ler juntos a partir do verso 9. Na verdade, talvez a gente poderia até recitar de cabeça esse texto, mas para que você não esqueça ou não corra o risco de tirar alguma coisa aí dessa oração, eu peço que você abra, acompanhe aí na leitura que vai ser bem importante. Mateus capítulo 6, nós leremos a partir do verso 9. Se você achou, diga aí, achei. Alguém procurando, fala, peraí. Vamos esperar, tem problema. Lembrando que se você precisar de ajuda, você tem aí os nossos seminaristas, você tem os nossos diáconos, eles estão à disposição de vocês, tá? Não fique com vergonha, não deixe de abrir por vergonha de achar, faz parte, todo mundo passa pelo aprendizado. Precisando de ajuda, é só levantar a mão, tá bom? Todos juntos lá? Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Acompanhe aí com atenção, por favor. Diz assim para nós: vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Ó Deus, nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos entender a Tua direção para nós. E por isso, Deus, nós precisamos muito da Tua ajuda, Pai. Que seja o Senhor, Deus, agora a falar com a gente de forma perceptível e de forma perfeita, Pai, para que sejamos melhores a cada dia. Nós somos o povo do Senhor, o povo comprado pelo Senhor. Estamos diante da palavra que é Tua também, Pai. Por isso nós imploramos ao Senhor,
a tua intervenção nos nossos corações e na nossa mente nesse momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você sabe que muitas vezes férias de pastor é ir viajar para algum canto, ir para uma outra cidade, passar um tempo fora, mas é praticamente inevitável que a gente não vá em outra igreja, né? A gente acaba ou indo pregar na igreja de amigos, ou visitar a igreja de amigos, e a gente vai conhecendo de tudo um pouco. E eu me lembro de uma das minhas férias que eu fui, se eu não me engano, para o interior, para a praia, e meu pai foi pregar numa igreja lá, na verdade era a plantação de uma igreja, começando numa garagem, e aquela igreja ali, queimando o coração mesmo, em amor ao Senhor, em começar uma nova história, eles estavam começando um grupo de oração e de intercessão. E aí, um irmão muito bem intencionado, muito carinhoso nas suas palavras, foi lá dar o aviso para a igreja e convidar alguns irmãos para participarem do movimento de oração da igreja. E ele, na sua simplicidade, chegou lá na frente e disse assim: irmãos, olha, nós estamos começando um grupo de oração e esse grupo vai se reunir uma vez na semana e nos domingos antes do culto. Então, se você gosta de orar, aí você é muito bem-vindo para estar com a gente, sabe? Se você pelo menos ora assim 1 ou 2 vezes na semana, você já está convidado para estar com a gente. E além dessa condição um tanto quanto estranha a discípulos de Jesus de gostar ou de se orar de vez em quando, o mais engraçado foi a reação do que os outros irmãos estavam tendo. Porque eu lembro nitidamente de alguns olhando para o outro e falando: não, oração não é comigo não, eu vou deixar para os outros, eu prefiro fazer outras coisas, me põe para fazer tudo, mas orar, não, eu prefiro não orar e tal, aquela coisa toda. E o sentimento foi tão constrangedor, que eu comecei a me perguntar, quando é que foi que oração se tornou opcional à vida dos crentes? E se você parar para pensar bem, a gente vive numa época, não que isso seja exclusivo nosso, mas a gente acaba customizando o tipo de cristianismo que a gente quer viver. Com alguns, isso é na oração. Então eu não sou alguém de orar, de dobrar os meus joelhos, de passar 10, 15, 20, 30 minutos orando. Mas eu sou do evangelismo. Então, se alguém está perto de mim, eu acabo declarando a minha fé de alguma forma. Outros vão dizer: não, Deus me livre de ficar falando da fé para os outros, né? Eu sou tímido, eu sou mais vergonhoso, eu não sou do evangelismo, não. O meu negócio é a contribuição. Eu amo contribuir com a igreja. Então, dá para contar comigo nisso. Já o outro vai dizer assim: olha, a minha vida é de Deus, mas o que está no meu bolso está guardado para mim. Esse negócio de contribuir, de dizimar, ofertar, ajudar a igreja, eu prefiro ajudar de outra forma. Meu negócio é servir. Eu não dou dinheiro, mas me dá uma vassoura na mão que eu arrumo a igreja inteira e deixo a coisa perfeita. E aí a gente vai criando esse ciclo como se sermos discípulos de Jesus fosse uma lista de várias atribuições, e a gente vai escolher as atribuições que a gente quer, e as outras que a gente não quer, a gente vai deixando, porque no fim das contas, Deus vai levantar outros para fazer. E esse tipo de mentalidade, ele vem carregado com uma certa falta de fé, ou então com uma certa seletividade de não seguir o que Jesus espera que eu siga, mas de descansar na minha zona de conforto, para que eu faça aquilo que me deixe um pouco mais tranquilo e um pouco mais confortável mesmo no que eu vou fazer. Eu me peguei com esse tipo de reflexão, e é aquele momento que Deus pega no nosso coração, quando na semana passada eu me candidatei lá a um mestrado específico, e aí eu fui lá escolher as matérias que eu queria fazer, das matérias eletivas, né? Matérias à parte que você pode selecionar ou não. E absolutamente todas as matérias do mestrado que iam exigir muito de mim, eu deixei tudo de fora. E é nesse momento que a gente se pega vendo que as outras áreas da nossa vida, elas acabam influenciando, elas acabam influenciando na nossa vida com Deus também. Uma pessoa com emoções desequilibradas vai ter uma vida espiritual desequilibrada também. Uma pessoa com gastos desequilibrados vai transferir isso para a vida espiritual desequilibrada também.
Alguém com uma vida relacional desequilibrada vai transferir isso para a sua vida espiritual também. Então, não é sempre aquilo que a gente deixa de fazer na igreja que a gente vai querer fazer fora, mas necessariamente é aquilo que eu abro mão na minha vida que eu chamo secular, certamente eu vou abrir mão na minha vida com Deus também. E a oração é um desses principais fatores que nós deixamos para lá. Porque apesar de cômico na história que eu contei para vocês, a gente vive isso em muito. E me permita começar já confessando um pecado aqui para vocês. Eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu, né? Então, quando minha mãe e meu pai saíam para trabalhar, eu ficava com meu irmão, na maioria das vezes, cuidando dele. E adivinha qual era o castigo que eu dava para meu irmão? Orar. Porque eu sabia que uma criança, na época ali, com seus 8, 9 anos, estava preocupado com tudo, menos com gastar um tempo de oração. Então, meu irmão tem até hoje lá, se eu não me engano, na casa dos meus pais, o Evangelho de Mateus, que eu obriguei ele a copiar, de castigo, e as orações, o tempo de oração que ele fazia. Dependendo do que acontecia, era 15 minutos de oração, ou era 10 minutos de oração. Meu irmão foi a criança que mais orou, cheio de raiva, mas mais orou. É esse tipo de coisa que a gente sabe que de repente não é a nossa maior facilidade, não é aquilo que é o ponto alto da nossa semana ou do que queremos na vida com Deus, mas nós precisamos entender que não é opcional a nossa vida de oração. Ser discípulo de Jesus requer que a sua vida de oração seja não somente um hábito qualquer, mas que seja um momento de prazer que você tem. Se sermos discípulos é seguir os passos do mestre, que discípulo não quer ter um tempo de relacionamento com o seu mestre? Nós colocamos e destacamos o famoso tempo de qualidade com a esposa, com o marido, namorados, noivos, com filhos. Mas o tempo de qualidade acaba quando o nosso relacionamento é a oração ao nosso Deus. Relação com Deus tem tempo contado. E geralmente tem um texto decorado. Senhor, obrigado pela comida que o Senhor não deixe faltar, abençoe a mesa dos que não têm, em nome de Jesus, amém. Já fez isso? Não? Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, que hoje seja um dia de bênçãos e de vitórias, que o Senhor abençoe meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Deus, obrigado pelo dia que eu já tive, obrigado que o Senhor me guardou, que o Senhor abençoe a minha noite, em nome de Jesus, amém. É isso, momentos específicos, contextos decorados, que nós caímos na repetição, repetição, repetição. E se você ler o texto de forma atenta, um pouquinho antes da oração em si, Jesus está conversando, exortando os seus discípulos, justamente para a realidade de não serem aqueles que vão ficar repetindo, aqueles que vão fazer do seu momento de oração um momento vazio. Esse era o problema dos que eram pagãos à época de Jesus. Pagãos são aqueles que têm todo tipo de divindade, desde o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da fermentação, o Deus da colheita, o Deus de tudo que é tipo. Os pagãos que viviam para esses deuses, o praxe deles era, se eu tenho um Deus, que ele é um Deus de certa forma moldável, porque você se lembra bem, isso vem da herança do Antigo Testamento para a gente. O Deus da colheita, Baal, da antiga aliança, ele dava ou não chuva, dependendo do que os seus seguidores ofereciam para ele. Se eles caminhassem em dia com as suas preces e com os seus sacrifícios, ia ter chuva e ia ter colheita. Mas se eles deixassem o sacrifício de lado, aí já era. Seca, calamidade pública, falta de comida e uma série de outras coisas. Então a relação de um povo pagão com um Deus pagão é a relação da criança pequena com os seus pais. Aquela criança que quer ir muito para um lugar, fazer uma brincadeira, comprar um brinquedo específico lá no shopping, ele não chega para dizer assim, papai, analise a sua conta e a sua vida financeira, veja bem se dentro do orçamento cabe comprar um carrinho da Hot Wheels. Caso couber e o senhor papai achar que eu mereço, o senhor pode comprar um carrinho desse para mim?
uma criança dessa a gente precisa, né, tomar cuidado. O que acontece? É inevitável, a criança vê e as técnicas de marketing são infalíveis. Porque quem teve a ideia de colocar um carrinho da Hot Wheels embaixo do caixa de pagamento, foi um gênio, uma pessoa dessa. A criança vai, passa ali, ela vê e começa, pai, eu quero, deixa, compra, deixa e vai, e abraça a perna do pai, e puxa a roupa, e fica ali fazendo um escândalo, até que se compre. É a tentativa da criança, miserável pecadora, de saber que dependendo do nível que ela chegar, de insistência, o pai só para ficar no silêncio, vai comprar o que ela quer. A questão das preces desse povo era a mesma coisa, já que esse nosso Deus pagão, ele é volátil nas suas decisões, então vamos ficar repetindo o tempo todo, porque aí, quem sabe, ele vai fazer o que a gente quer. Elias já tirou isso de cena lá atrás. Vocês se lembram do primeiro livro dos reis, que Elias, não contente em estar com a razão, ele ainda dá aquela boa provocada, né? Ô gente, fala mais alto aí, porque eu acho que o Baal está dormindo. O Deus de vocês deve estar ocupado, está lá no Instagram vendo meme. Fala mais alto, repete mais, tenta de novo, porque eu desconfio que ele não está muito atento. A realidade era justamente essa. Por outro lado, os judeus de religião, eles eram aqueles que, os fariseus a princípio, mestres da lei, que faziam das suas orações um palco de um espetáculo onde quer que eles estivessem. Então eles iam para os pátios, eles iam para os lugares de público, e lá eles começavam aquelas orações lindas, com palavras selecionadas, com uma certa dramaturgia na sua voz. E o que Jesus está dizendo a respeito deles, no texto anterior, você vai se lembrar, é que eles eram hipócritas. Hipócritas do grego, literalmente, atores. Eles eram os que iam para as praças, colocavam as suas máscaras de encenação para fazer um teatro lindo em nome de Deus, para dizer, ó Deus, tu que és um Deus insondável, um Deus que é grandioso. Eu sempre conto para vocês, eu sempre lembro, né? De um amigo que estava no momento desses aí, sem saber o que, uma pessoa sem saber o que dizer, começou. O Senhor que é inoxidável, de tão grandioso que é o Senhor e tal. E a gente faz aquelas orações lindas, fazendo um espetáculo que é só da boca para fora, e na maioria das vezes é feio de ver. Porque se tem uma coisa que a gente sabe bem, é quando as pessoas estão sendo sinceras, ou quando as pessoas estão sendo falsas. Você sabe muito bem disso. As orações, como nós vimos da Laurinha aqui, tem coisa mais sincera do que a simplicidade de uma criança. A gente sabe, a gente percebe. Então o que Jesus está combatendo é, para com esse negócio de fingir que a relação comigo é uma coisa assim tão fora do padrão, que você precisa de um dicionário para ir escolhendo palavras novas e bonitas para impressionar quem está com você. Ao mesmo tempo, ficar repetindo, a nossa própria cultura já ensina para a gente que não é oração, isso é reza. Simples assim. Não é aquilo que Jesus espera dos seus discípulos. E considerando tudo isso, e perceba que na maioria das vezes no Sermão do Monte, Jesus ele combate algum ensino falso, ou ele dá um novo ensino para os seus discípulos. Essa é uma das únicas vezes que Jesus não só diz não faça tal coisa, mas vem por esse caminho aqui. Deixa eu ensinar vocês como é que vocês devem orar. E antes da gente seguir, preciso só fazer um alerta. Talvez você conheça a oração do Pai Nosso da sua experiência religiosa, talvez católica romana. E aí eu já tive contato com pessoas assim, que vindas do catolicismo e acostumadas a rezar o Pai Nosso, criam praticamente, né, Diegão, uma aversão ao Pai Nosso. Porque viveram ali aquela realidade e agora parece que uma nova realidade exige deixar de lado isso aqui. Mas entenda que o Pai Nosso não é propriedade da Igreja Católica.
O Pai Nosso foi Jesus quem nos deu. Você pode usar de um modelo de oração, não tem problema. Você só não pode repetir todo dia essa oração, porque senão perdeu todo o seu propósito. Ela é um modelo do que Jesus está ensinando para a gente. Da mesma forma, a oração do Pai Nosso não é uma mandinga, não é alguma forma de você tentar sobressair orando o Pai Nosso. Se você, apesar de não parecer, né, com a minha forma física, mas se você foi aquele jogador de futebol da adolescência, você sabe muito bem que antes de começar um jogo importante, o que acontece? Reúne aquela roda da molecada jogando, todo mundo se abraça e começa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aquela coisa toda como o amuleto da vitória. Porque para a gente ganhar o jogo, Deus precisa estar aqui do nosso lado. Vamos orar ao Pai Nosso, né? E essa também não é a realidade. A oração do Pai Nosso é como as orações mais simples que você faz. Mas então, ela é um modelo para a gente. Jesus está diante dos seus discípulos e diante de nós essa noite dizendo, quando você for orar, você precisa levar algumas coisas em consideração. E a primeira dessas coisas, na oração do discípulo, não pode faltar Deus como sendo o centro da nossa oração. O controle não veio para mim, então me ajuda aí, Mateus, por favor. Mais um. Vamos juntos. A oração do discípulo tem... Você já reparou que na maioria das vezes que nós vamos orar, nós começamos já chegando, despejando diante de Deus um monte de coisa que está no nosso coração? E não é que isso seja errado, de forma nenhuma. Mas parece que Jesus, nessa oração, ele está ordenando a forma como as coisas devem acontecer e elencando prioridades para a gente, começando em Deus. Olha comigo, por favor, o verso 9 e o verso 10. Releia comigo aí, por favor. Diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perceba que, por mais que pareça ser só alguma coisa que Jesus está começando, há um padrão que está sendo identificado. E a primeira coisa que Jesus começa a ensinar, e que perceba, por favor, preste atenção, porque entendendo isso, a sua vida de oração vai melhorar em muito. Preste atenção nisso. Jesus começa dizendo, Pai Nosso. A ideia do que Jesus está trazendo para a gente é da pessoalidade do Deus a quem nós oramos. E eu explico o que isso quer dizer. A um primeiro momento, nós sabemos que Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. Jesus é o único que teve em si, na sua existência, a essência de Deus, em carne e osso. É por isso que o Novo Testamento qualifica Jesus como o Filho de Deus, no Antigo Testamento e no Novo, o Filho do Homem. Colossenses capítulo 2 diz para nós que na pessoa de Cristo habita nele a plenitude da divindade. Não existe nada em Jesus que não seja Deus, apesar de que ele foi também homem, e esse é o mistério do Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz para a gente que Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não entendeu que ser igual a Deus era algo que ele devia orgulhar-se, mas antes disso ele se esvaziou, veio ao mundo, viveu entre nós. Ele nasceu em forma humana, mas a essência do seu DNA não era encontrada em forma humana. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele é parte da triunidade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Se tem alguém que poderia reivindicar para si o título de Deus como Pai, seria Jesus. E você sabe bem que apesar de nós dizermos popularmente que todos somos filhos de Deus, a Bíblia é diretamente contrária a essa afirmação. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. É diferente. Entre criatura e filho, tem uma cruz no meio do caminho, para que a chave mude na nossa vida. Então, Jesus poderia dizer, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, tal, tal, tal.
Mas além de Jesus dizer que há um Pai e que esse Pai é nosso, Ele não está dizendo simplesmente como alguém que está orando particularmente, mas Ele está dizendo para o grupo de discípulos, dizendo o seguinte: a sua oração, ela está sendo destinada a alguém, e não é alguém que você não conhece, esse alguém é o Pai, e esse Pai não é só meu, mas o Pai é nosso. O Pai é de todos aqueles que foram comprados pelo sacrifício de Jesus. O Pai é de todos aqueles que foram limpos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. O Pai é meu, o Pai é seu. Literalmente, o Pai é nosso. Há alguém a quem nós oramos, nós conhecemos quem Ele é. E nós só conhecemos quem é esse Deus, porque esse Deus é um ser relacional comigo e com você. Está entendendo que a sua oração não é o momento em que você está falando palavras para o universo. A sua oração não é você tentando trazer energias boas para a sua vida e para os seus pedidos. A sua oração é um meio de relacionamento com um Deus que é o seu Pai, um Deus que conhece você pelo nome, um Deus que sabe todos os detalhes da sua vida, e por isso é que esse Filho de Deus está insistindo em dizer: orem a esse Pai, porque esse nosso Pai está ouvindo aquilo que a gente fala. Esse Pai que nos ouve em secreto, esse Pai que nos acompanha em todo o tempo, é com Ele que você está falando. E meu irmão, a nossa vida de oração dá um giro de todos os graus possíveis, quando a gente enche o nosso coração da certeza de que onde quer que a gente esteja, como quer que seja que a gente esteja orando, há um Deus que é o nosso Pai, na nossa frente, ouvindo tudo que a gente está falando. Você não está falando palavras vazias. Você não está simplesmente trazendo para a sua mente questões e palavras que é coisa sua com você mesmo. O Pai está junto com você. O Pai está ouvindo cada palavra. O Pai está ouvindo e percebendo cada choro que ninguém vê. O Pai está sentindo na sua voz, na sua entrega a Ele, todas as aflições que têm perturbado o seu coração. Se isso já não fosse bênção o suficiente, Romanos capítulo 8 garante para nós que quando nós sequer conseguimos formular uma frase em oração, há um Espírito de Deus que habita o nosso coração e que intercede diante do Pai por nós, com gemidos, com um som de lamento inexprimível, intendível, inqualificável. É um Deus que nos deu um Espírito que habita o nosso coração, que aquilo que a gente sequer sabe explicar para Deus, Ele entende todas as coisas. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai que te escuta. Você não está falando sozinho. Alimente isso no seu coração. Você não está sozinho. Tem um Deus pessoal, relacional, ouvindo cada uma das suas orações. E então, uma vez que esse Deus é apresentado para a gente, esse Deus que é nosso, Jesus começa a estabelecer a prioridade, ou então os níveis da nossa oração, porque a partir de conhecermos o Pai, aquilo que vem primeiro, o centro da nossa oração, está vinculado justamente ao Pai. Porque Ele está dizendo depois, se você olhar pelas primeiras linhas, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus formula essa oração mostrando o seguinte: há espaço para súplica na sua oração. Há espaço para as petições da sua oração. Mas antes disso, há um interesse ainda maior. O centro do nosso coração, o centro da nossa vida e o centro da nossa oração, que é o nosso Deus, é o nosso Pai.
E pelo que Jesus está dizendo, a questão de priorizar aquilo que tem a ver com Deus é algo que só cabe dentro dos discípulos de Jesus. Porque é só sendo um discípulo de fato, alguém que abriu mão da sua vida, preferências, gostos e o que quer que seja, para seguir ao chamado desse Jesus, que tem condição de guardar lá no fundo do seu coração todo esse nosso egocentrismo do nosso tempo, para dizer, eu tenho um monte de coisa para abrir diante do meu Deus, mas antes, Senhor, o que me importa é que o teu nome seja santificado acima de todas as coisas. O que me importa antes de tudo é o teu reino sendo estabelecido. E a tua vontade, que eu julgo agora ser boa, perfeita e agradável, antes daquilo que eu tenho para pedir, é ela que me interessa. E esses três detalhes são justamente esses. Quando nós dizemos, santificado seja o teu nome, é uma questão de honra a Deus. Em outras palavras, é dizendo assim, Senhor, que o teu nome santo, o teu nome do Deus soberano sobre todas as coisas, que o teu caráter, que esse Pai que é nosso, seja reconhecido e honrado da forma que Ele merece. E a gente nem precisa de esforço para saber que tudo isso começa com a nossa vida, em primeiro lugar. É tanto orar, Senhor, que o teu nome seja reconhecido como santo, que o teu nome seja de fato honrado como merece, começando pela minha vida, como discípulo do Senhor. Depois, nós expressamos o desejo pelo reino de Deus. Esse reino que ainda não é plenamente manifesto aqui nesse mundo, mas o reino ao qual nós já fazemos parte. É pedir, Senhor, que o teu reino, que eu estou esperando consumar, que ele venha logo para que a gente viva esse reino do Senhor. Que aquilo que vai ser realidade, que é a nossa esperança, que isso aconteça logo. É essa ânsia, essa ansiedade boa do discípulo de Jesus, em esperar que aquilo que seja a nossa esperança, seja vista logo, hoje, aqui na terra. É dizer, Senhor, volta logo. Eu tenho um monte de coisa para tratar com o Senhor, mas antes tem uma coisa que eu quero mais. Volta, Jesus. Termina esse negócio todo, né? E então, nós expressamos com Deus sendo o centro aquilo que nós queremos, que é a vontade de Deus. Que a tua vontade seja feita na terra, assim como é nos céus. Que o teu reino soberano sobre tudo, que já existe nessas regiões celestiais que o apóstolo Paulo coloca, que ela seja vista aqui na nossa terra também, aqui onde nós estamos. Por isso é que a oração do discípulo, ela é focada, centralizada como ponto inicial na pessoa de Deus. É um Deus relacional e é um Deus ao qual nós oramos a Ele, para que a vontade dEle seja feita. E então, nós vamos para o segundo bloco, que é como se Jesus tivesse dividido em dois blocos essa oração. Primeiro, colocando Deus como centro, mas depois, abrindo espaço para aquilo que é útil para nós, aquilo que é legítimo de um discípulo de Jesus, que são as súplicas e as petições. Vamos lá? A oração do discípulo tem... Não expliquei de novo, né? Desculpa. Mas, a continuidade, verso 11 a 13. Leia comigo, por favor. Do verso 11 ao verso 13, diz para nós: dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, eu percebo que a gente vive dentro das tensões que são praticamente naturais à fé cristã, um certo movimento de entender que a oração precisa ter um lado, né? É aquele famoso movimento pendular que a nossa sociedade vive em todo lado. Em outras palavras, são os extremos. Então, ou a oração, como algumas linhas teológicas, até bem intencionadas, tentam colocar para a gente, que nós não temos que orar por nada do que a nossa necessidade, porque no fim das contas Deus sabe de tudo.
Então as nossas orações precisam ser orações que engrandeçam o nome de Deus. E acabou ali. É aquela dinâmica de aquela pessoa que diz assim, só agradece, né? Hashtag gratidão. Tá tudo certo, é só agradecer. E por outro lado, a gente tem o outro extremo da oração, que é entender que a oração é praticamente o muro de lamentações da nova aliança em qualquer lugar que a gente esteja. É a oração que do começo ao fim é a gente pedindo coisa. É a oração que do começo ao fim é um lamento que não tem meio termo no lamento da oração. É o de um extremo ao outro. Do hashtag gratidão para o hashtag desgraça. Alguma coisa desse tipo aí. E no fim das contas, há alguns motivos para que as nossas orações sejam assim. A primeira delas é a razão de a gente justamente colocar tempo, delimitar tempo na nossa oração. Porque se eu não sou um homem e mulher de oração, então a minha oração é coisa rápida. Eu não tenho tempo de ficar exaltando a pessoa de Deus e tê-lo como centro na medida em que o meu tempo é muito curto, então eu preciso pedir tudo que eu tenho para pedir. Essa é uma das razões. A quantidade no lugar da qualidade do nosso tempo de oração. E aqui eu quero fazer umas aplicações muito clichês, mas que por mais clichês que elas sejam, parece que não muda, além da gente saber. Que é o seguinte, a gente tem coragem de assistir um capítulo da série da Netflix. A gente assiste uma temporada inteira para saber o final do Stranger Things. Mas a gente não tem 20 minutos de oração. A gente tem tempo para assistir os jornais, a gente tem tempo para assistir os filmes, a gente tem tempo para assistir os vlogs e sei lá mais o que quer que seja, mas na hora de orar, a gente já está bem cansado para ter um tempo melhor de oração. A gente tem tempo para tudo, mas quando se torna a questão do nosso Deus, aí precisa ser bem contadinho, bem limitadinho. Faça um esforço, irmão. Entenda, nós não podemos ser legalistas de dizer que a oração tem que ter um tempo absurdo de oração, porque não tem. Mas a gente também não precisa ser essa coisa meio sem sal, sem açúcar, para dizer que a oração é uma coisinha rápida. Mas faça um teste, coloque seu celular para despertar em 10 minutos, tire 10 minutos de oração. E eu garanto para você que no terceiro dia, os 10 minutos não serão suficientes para você compartilhar com o Senhor no seu tempo com Ele, tudo aquilo que está no seu coração. É questão de prioridade, simplesmente isso. É questão de prioridade. Olhar e dizer, o meu relacionamento com Deus vem acima de todas as coisas, e você vai perceber que o tempo vai deixar de ser uma barreira para que você viva uma vida decente de oração. Se por um lado, esse é um dos problemas, o tempo contado, a segunda razão é que, queridos, convenhamos, a gente não sabe orar. A gente não sabe orar, não. A gente vai muito no improviso do que tem para acontecer, né? A gente vai muito naquela questão de ver no que vai dar. E no fim das contas, saber orar não é saber escolher palavras ou saber um roteiro de oração. Mas saber orar é você estar atento àquilo que Deus espera que você esteja atento. Então, há espaço para todas as coisas na oração. Há espaço para a risada e para a alegria, e há espaço para o choro da súplica. Há espaço para aqueles momentos em que a gente nem sabe muito bem o que dizer, para expressar o quanto a gente está alegre com uma coisa. E há espaço para o momento em que nós simplesmente nos colocamos na presença de Deus e a gente não consegue falar absolutamente nada. Tem espaço para todas as coisas. Se Deus é o centro da nossa oração, automaticamente é a Ele que nós vamos direcionar as nossas súplicas e as nossas petições em oração. Por isso Jesus faz questão de colocar ali as nossas questões um tanto quanto mais básicas. E elas aparecem em pelo menos de 3 formas. A primeira dessas 3 formas é a partir da nossa exposição do nosso coração, da dependência que nós temos com o Senhor. Tanto que o primeiro ponto que o texto vai trazer para a gente é então, dar-nos hoje o pão
de cada dia, ou pão de cada dia dá-nos hoje, dependendo da sua versão. E para a gente, parece simplesmente que a gente está pedindo a Deus que não falte amanhã, ou que a nossa despensa dure um pouco mais. Se você tem o hábito de fazer compra mensal, você sabe bem que vai chegando ali, depois de uns 15, 20 dias da sua compra, você começa a olhar para a sua conta e olhar para a sua despensa, já com uma certa aflição. Porque eu não sei vocês, mas eu, dentro da minha falta de fé, muitas vezes, eu começo a olhar para o meu pote de café, e aí, e aí eu começo a olhar para o meu pote de café e eu vou calculando, falo aqui só tem mais 3 dias de café. Como é que vai ser depois? Daqui a pouco, só tem mais o café de amanhã. Ou eu divido a minha porção de hoje, ou não sei como é que eu vou fazer. E a gente vai fazendo esse tipo de cálculo e pedindo, Senhor, que não falte o pão de cada dia. Senhor, que não falte o meu café de cada dia. E aquela coisa toda. Mas, se a gente mergulha na época do texto bíblico para entender o que é que Jesus estava ensinando, a gente tem uma compreensão muito maior do que Jesus está ensinando a gente, não só a esperar que aquilo que a gente tem não acabe logo, mas em mostrar a nossa dependência de Deus em todas as coisas. Isso porque, nos primeiros séculos do tempo de Jesus, o salário não era feito por mês. O salário não era quinzenal. Não tinha o vale do dia 15 e o salário no dia 30. Não tinha vale transporte, não tinha cesta básica do trabalho. Porque se hoje já não está lá essas coisas, entenda e acredite que já foi pior. Mas a questão, e existem inclusive outras parábolas que Jesus conta, para mostrar essa questão para a gente, o salário era pago no dia trabalhado. Então você entraria no seu trabalho, você trabalharia o dia todo e depois o patrão ia lá e ia dar uma moedinha para cada um. Inclusive essa foi a ilustração que Jesus ensinou para ensinar sobre o reino dele. Lembra-se quando ele fala do trabalhador que trabalhou tantas horas, o outro que chegou depois, o outro que veio no final e recebeu o mesmo pagamento. Não é questão do valor, mas é simplesmente a questão do recebimento. Aquele que está 20 anos trabalhando, recebe o mesmo daquele que está um dia trabalhando. Por quê? Chegou no trabalho, trabalhou, recebeu o seu salário, volta para casa. Ao contrário da nossa rotina hoje, eles faziam as compras no dia. Porque além de não ter um atacadão de Israel, um atacadão de Jerusalém, além de não ter isso, não se tinha geladeira. Brastemp foi feita muito depois, quanto mais as outras marcas. Então eu compro no dia o que eu tenho para gastar no dia, para consumir no dia. Ter o pão era muito mais uma questão de depender exclusivamente de conseguir trabalhar, do que de simplesmente uma despensa cheia dentro de casa. Agora, quando a gente olha por esse cenário, você consegue imaginar a desgraça que era uma gripe na vida de um trabalhador desse tempo? Pensa aí, doenças que hoje para a gente já praticamente não afligem mais. Mas catapora, para alguém que trabalhava nessa época, significava 5, 7 dias que a catapora fica aí na criança. Vamos supor pelo menos pior, e imaginar 5 dias. São 5 dias sem ter o que comer. São 5 dias sem ter o que dar para os filhos. São 5 dias de contas da época atrasadas. São 5 dias em que você dependeria da boa vontade do vizinho de dizer que o pouco que ele recebe para aquele dia, em alguma medida ele iria compartilhar com você. São 5 dias de mendicância. Está entendendo a desgraça que era nessa época? Então o que Jesus está ensinando por meio da oração é: Senhor, eu tenho uma necessidade aqui que ela é grande, e essa necessidade que eu tenho, ela é tão grande, que se não for o Senhor, não tem. Se não for o Senhor prover, não tem. E pensando que hoje nós somos tão arrogantes de dizer que eu tenho a minha faculdade,
eu tenho a minha pós-graduação, eu tenho a minha própria empresa, eu ganho do dinheiro do meu suor. E isso tudo é verdade, porque pedir a Deus o pão nosso de cada dia não é um atestado para vagabundagem, não. É bem diferente. Em outras palavras, eu entendo que se Jesus orasse no nosso tempo, ele diria: Senhor, dá-nos a cada dia a condição de trabalhar. Senhor, dá-nos a cada dia a condição de ir para o meu trabalho. É dizer exclusivamente: Senhor, nós dependemos do Senhor até para comer hoje. Então, recebe a minha súplica aí com o Senhor, porque se não for isso, não tem nada. E depois continua trazendo um ponto que para nós é tão fundamental quanto a comida mais básica do nosso dia, que tem a ver com perdão. Ele diz: dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa a nossa dívida, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você já parou para pensar que o rancor, a mágoa, o sofrimento que trazem toda a situação em que nós não conseguimos perdoar alguém, na verdade, nós estamos a vida inteira, ou o período que quer que seja, carregando o peso do outro com a gente? Porque se a gente analisar de forma bem simples e bem fria, aqueles que nos ofendem, a ponto de nós precisarmos perdoar, em geral, são pessoas que não estão tão preocupadas assim com o nosso perdão. São aquelas pessoas que, enquanto nós estamos num quarto chorando, lamentando de noite, eles estão na praia curtindo a virada do ano. Enquanto a gente está o tempo todo preso na realidade que a gente viveu, eles estão vivendo novas experiências aí e postando fotos sorrindo no Instagram. E é a gente que está perdendo pela falta do perdão. A ação que nós precisamos ter com o perdão, guardadas as proporções de tudo que acontece nas nossas vidas, porque na maioria das vezes nós nos sentimos culpados de não conseguir perdoar alguém. E, queridos, se permita viver o tempo que você precisa viver. O perdão, ele é um imperativo para a vida do discípulo, mas ele não acontece num passe de mágica, não. E se você já teve um tempo comigo do gabinete, você sabe que essa ilustração eu uso para todas as vezes de dizer alguma coisa a respeito de perdão. Você tem alguma cicatriz aí no seu corpo? Tem? Num braço, na mão, na perna, sei lá, ou a marca de uma cirurgia, enfim, o que quer que seja. Quando você olha para uma cicatriz hoje fechada, você tem condição de lembrar qual foi a situação que trouxe essa cicatriz para você? Em uma das bochechas, que eu já não sei, amor, qual lado que eu não lembro mais. Esse aqui, né? Eu tenho aqui na minha bochecha, um pouquinho disfarçado pela barba, mas eu tenho aqui a cicatriz de um buraco mesmo. Quando eu era criança, meus pais trabalhavam numa posição relativamente alta numa indústria, e então não tinha férias, não tinha dias de feriado, não tinha nada, era trabalho o tempo todo. E as minhas férias escolares eram onde? Dentro da escola. Era literalmente o período integral, que não tinha nem férias. E um dos anos eu estava tão atormentado com ficar na escola o tempo todo, que eu fiz uma brincadeira e, morando no interior, a escola era na propriedade de um sítio antigo. Então, era mato para todo lado e tinha um monte de coisa lá. E aí eu tive uma brilhante ideia de fazer uma brincadeira. Eu vou sair andando de olho fechado para ver se eu sei onde é que eu vou chegar. Brilhante, né? É o poder de uma criança entediada na escola sozinho. E eu fechei o olho e saí andando. E aí, de repente, eu estava num canto, de repente eu estava no outro e tal. E teve uma hora que eu andando com meus olhos fechados, eu senti o impacto do meu rosto batendo. E eu assustado, a hora que eu bati, eu abri o olho para ver onde é que eu estava, e eu estava do lado do muro da escola. E aí, quando eu resolvi tirar o rosto para voltar para onde eu ia, eu não conseguia voltar. E aí eu comecei aquele desespero de criança e tudo mais, e eu pus a mão assim no muro, forcei para sair. E aí foi um pedacinho de carne da minha boca assim junto, para fora. Porque tinha um prego naquele muro, e eu andando, fui justamente no prego. E aí era uma coisa meio macabra, que eu passava a língua, minha mãe via do lado de fora e tal.
e eu fiquei com aquele negócio, tomei ponto por dentro da boca, por fora da boca, engoli anestesia, fiquei doidão vendo helicóptero lá na sala, um negócio terrível. E aí, naquele momento, eu saí de lá, fechou a cicatriz, mas não tem uma vez que alguém me pergunte sobre o que é que foi isso, que eu não saiba dizer a história de tudo que aconteceu nos mínimos detalhes. E toda vez que eu vou fazer a minha barba ou só dar uma paradinha, eu sempre olho no espelho e eu sempre lembro dessa marquinha colocada lá. Porque a nossa relação com o perdão é exatamente igual. A gente lembra que doeu, a gente lembra do que sofremos, a gente lembra as dores que nós fomos acometidos naquele momento. A gente até sabe que já passou, mas a gente nunca vai esquecer daquilo que foi feito contra a gente, irmão. O perdão é justamente a gente conseguir colocar o nosso coração na condição de aceitar que a cicatriz aconteça com a gente. É de a gente olhar, lembrar que já doeu, mas saber que hoje já não dói mais. As marcas ficam, mas as coisas passam. E isso era tão essencial no olhar de Jesus, que aqui há um detalhe muito específico, que é Jesus dizendo: perdoa-nos assim como nós também perdoamos. João, na sua primeira carta, ele coloca meio que uma condição, digamos assim, de que nós só amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro. Lembra-se desse texto? Talvez o que Jesus estivesse colocando é que nós perdoamos e derramamos perdão sobre outros, porque nós já fomos perdoados por Deus. Não é dizer assim: Deus, como eu sou muito bonzinho e eu estou liberando perdão ao outro, agora o Senhor me perdoa também. Numa sensação ali de barganha com Deus, né? De eu faço para o Senhor fazer. Mas não. Se você olhar de tudo da oração, o verso 14 e o verso 15, eles vão reforçar uma única ideia, que é justamente a ideia do perdão. Jesus já ensinou a oração, já teve até o amém, literalmente, mas ele insiste em dizer que se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Por que será que é a única parte da oração que Jesus precisa voltar nela para dizer de novo? Porque a miséria do pecado no nosso coração, meus irmãos, é grande. É grande. E talvez esse seja um dos pontos que nós temos mais dificuldade. E é um ponto que Deus quer tratar com a gente. Dizer que nós não somos obrigados a aceitar tudo de todos, de jeito nenhum. Que, aliás, essa é a fama do crente. O crente é um otário, que a gente faz tudo contra ele e ele vai ter que perdoar, porque Jesus mandou perdoar. Não é assim? Um irmão uma vez veio me contar que alguém da família ofendeu ele de uma forma muito grande. E aí quando ele foi descarregar a raiva dele, né, gritando com o outro fez assim: opa, 70 vezes 7, fica quieto. Parece um truco, né? Truco, fica quieto. Eu tenho a carta aqui, o zap está na minha mão. E o zap é: você tem que me perdoar obrigatoriamente. Não, ninguém foi selecionado como um besta nas suas relações. Mas também, irmãos, nós não somos um poço de guardar rancor, não. Existem situações que talvez esteja mais que na hora de se mandar embora. Para justamente entender que essa é uma súplica do seu coração para Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a perdoar o desgraçado do meu irmão, que eu não quero perdoar. Mas me ajuda, Deus. Porque a motivação do perdão é justamente essa. Se nós, miseráveis como nós somos, fomos perdoados, por que é que o outro, tão miserável quanto a gente, não pode ser perdoado também? É a preocupação que Jesus tem para nós. E então, como último ponto, Jesus espera que nas nossas súplicas e nas nossas petições, a gente também peça a Deus que Deus nos dê direção. O que Jesus vai colocar é que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A ideia é que isso é uma coisa só, dizendo: Senhor, me livra, me direciona para que eu não seja tentado de uma forma tão grande que agora eu seja dominado pelo mal. E aí o final da oração, essa que é a doxologia de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, vem dizendo que depois de tudo isso que Deus faz por nós,
cuida da nossa dependência ao ponto de nós podermos nos expor diante de Deus. Um Deus que nos derrama perdão e nos ajuda a perdoar. E um Deus que nos direciona para que a gente possa continuar a nossa caminhada sem sermos pegos nessas armadilhas que a vida traz para a gente. A gente só tem como reconhecer mesmo que teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Amém. Amém. Simplesmente isso. Por fim, eu achei interessante um apontamento do John Stott, quando ele diz que esse finalzinho da oração do Pai Nosso é como se ela fosse, para a gente hoje, uma declaração da nossa relação com a Trindade, digamos assim. Porque essa providência que Deus nos dá, na dependência que temos, vem do Deus Criador de todas as coisas. E então, o perdão que foi nos concedido na cruz através de Jesus, é aquilo que nós temos e que precisamos perdoar também. E, de qualquer forma, a direção que nós precisamos para a nossa vida, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus, que Ele é atuante com a gente hoje, amém? Ele é aquele que nos dá discernimento. Então, orando da forma que Jesus nos ensina a orar, com tempo, com qualidade, com atenção, com o nosso coração mergulhado na oração, é impossível que a gente não tenha essa relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque além desse momento aqui, você sabe muito bem que você ora a quem? Você ora a Deus. E aí a gente sabe que esse Espírito que habita em nós, ele é o Espírito... Você sabe, gente, bora, é o Espírito... Isso, exatamente. É o Espírito que intercede por nós, que leva as nossas orações. E todas as orações, elas são entregues a Deus por meio do nosso mediador. E o nome dele é? É por isso que quando você ora em nome de Jesus. O próprio ato da oração é uma declaração de vontade de ter relacionamento com o nosso Deus. Por fim, essa oração não é um mantra, não é uma repetição, não é uma reza para você ficar seguindo. A oração é muito mais do que um protocolo vazio que a gente tem que seguir. É muito, muito mais do que isso. E diante da oração que Jesus nos ensina, meus irmãos, eu talvez tenha como maior dificuldade, e seja para a gente, o maior desafio, não é a gente somente lembrar do que Jesus espera que a gente ore, ou como Jesus espera que a gente ore. Mas o maior desafio é a gente, no meio da nossa vida turbulenta, olhar para o que Jesus espera de nós e fazer com que essa oração seja realidade para a nossa vida. E não somente uma teoria de alguma coisa que Jesus ensinou para a gente. A oração vai fazer com que as nossas prioridades sejam muito bem delimitadas e a gente não deixe passar. A oração vai fazer com que o nosso relacionamento com Deus seja oxigenada. Entenda, essa é uma coisa que você pode levar para que você se lembre. Uma vida de oração sem Deus é como alguém tentando respirar e não tem ar para respirar. A oração é esse oxigênio que traz vida ao nosso relacionamento com Deus. E então, todas as vezes que nós oramos, todas e todas as vezes, nós somos lembrados que nós não estamos apenas dizendo palavras, mas há um Pai que é nosso, atento, ouvindo tudo aquilo que nós estamos orando. E eu acho que se você levar essas dicas para o seu coração, você vai começar a viver de fato o que é uma vida de oração. Que você tenha os seus preconceitos quebrados. Que você não qualifique mais em nome de Jesus. Eu não sou da oração. Pelo amor de Deus, para com isso. Mas que você comece a viver uma vida, inclusive, de experiências reais com Deus. De ouvir a voz do Senhor. De derramar o seu coração. De viver esse relacionamento além da utopia e além do desejo. Para a realidade da segunda-feira, nada extraordinário. Mas para que o seu relacionamento com Deus seja tão real, que seja impossível você começar a duvidar se Ele está lá com você ou não. Que você passe a orar, simplesmente. Amém? E queridos, nesse momento, nós também celebramos algo que foi o ponto crucial
para que a gente pudesse ter a possibilidade sequer de ter uma vida de oração. Aquele que abriu o caminho, aquele que nos deu acesso ao nosso Deus, aquele que nos fez ser aceitáveis e agradáveis a Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele não fez isso por meio de um sorteio de discípulos. Ele não fez isso por meio de, sei lá, qualquer coisa que venha à sua cabeça ou que talvez você já tenha sido ensinado. Mas quando nós propositalmente olhamos ali para o fundo e relembramos a cruz do nosso Senhor, nós estamos relembrando o preço que foi pago para que a gente pudesse ter salvação, vida eterna, transformação e entre essas bênçãos, para que nós pudéssemos ter possibilidade de orar ao nosso Deus. E é o nome de Jesus que nós celebramos. E eu fiz essa colocação pela manhã e eu queria fazer hoje de novo, para lembrar a você que essa mesa, ela é uma mesa muito significativa, porque ela relembra para a gente a última ceia que Jesus teve com seus discípulos. E não é que eu esteja na posição de Jesus e os irmãos como de discípulos. Diante da mesa do Senhor, não tem título, não tem cargo, não tem profissão, estudo. Todos nós somos absolutamente iguais diante da mesa do nosso Deus. Mas nós lembramos daquilo que foi feito e do prenúncio do que Jesus faria e fez por nós. É uma mesa de reflexão, de saber que Jesus encarou, digamos assim, até as últimas consequências, indo até a cruz no nosso lugar. E então é a mesa que nós nos lembramos que o nosso corpo que deveria ser moído, foi substituído pelo corpo do nosso Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, essa mesa não é uma mesa do lamento. Essa mesa não é a mesa do luto da morte de Jesus. Essa mesa não é a mesa do choro dos desolados diante da cruz de Cristo. Mas essa mesa a qual nós participamos, ela é a mesa da celebração. Ela é a mesa que celebra a vitória de Jesus na cruz. Essa é a mesa que nós sentamos ao redor para dizer que não está mais pendurado na cruz aquele que se entregou por nós, mas aquele que morreu no nosso lugar, ele vive eternamente. Ele venceu a morte, ele deixou a tumba vazia, ele reapareceu inclusive para provar a fé pequena dos discípulos, assim como a nossa. É a mesa que nós sentamos, não mais para lamentar a morte, mas para celebrar a vitória que será completa na segunda volta de Cristo, para buscar a gente que está aqui. O Pai que é nosso vai mandar o Filho, que segundo a carta aos Hebreus, é o nosso irmão, o primogênito dos irmãos em Cristo, para buscar a gente que está tudo junto aqui também. Você podia dizer um amém diante disso? Isso se trata de você. Essa mesa da celebração tem uma cadeira com o seu nome escrita, sabendo que nós venceremos com o nosso Jesus. Por isso, se você é alguém que entende que a sua vida reflete o caráter, o pensamento, a vida de Jesus, se você olha para si mesmo e diz: eu sou um discípulo de Jesus, eu sou alguém comprado pelo sangue de Cristo na cruz, eu peço que você fique de pé nesse momento, para celebrar com a gente, e que você cante com alegria também, enquanto nós celebramos, para saber que a vitória que celebraremos, ela é também nossa. Ronald e Eliseu, por favor, nos